O que é o Espiritismo? Por Allan Kardec. Continuação do capítulo 1º, terceiro diálogo, o Padre. Mais bem observado depois que se vulgarizou, o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não uma religião. Nota de rodapé. A primeira edição desta obra foi publicada em 1859. Quase 10 anos depois, Allan Kardec tornou mais claro o seu pensamento sobre o caráter religioso do Espiritismo, conforme se pode constatar no artigo que ele redigiu para a Revista Espírita de dezembro de 1868. Intitulado O Espiritismo é uma religião? E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças, que nem por isso renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que continuam a praticar todos os deveres do seu culto, quando a Igreja não os repele. Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmanistas. Consequentemente, o Espiritismo repousa em princípios independentes da questão dogmática. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas é esta mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Podemos censurá-lo por isso? Certamente, cada um pode formar de suas opiniões uma religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas, mas daí a constituir nova igreja, a distância é grande. Padre. Entretanto, não fazeis as evocações segundo uma fórmula religiosa? Allan Kardec. Realmente, o sentimento religioso domina nas evocações e em nossas reuniões, mas não temos fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo e a forma nada. Nós os chamamos em nome de Deus, porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz neste mundo sem a sua permissão. E, portanto, que eles não virão sem que Deus o permita. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento, porque essa é uma condição necessária para as observações. E também porque sabemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra, qualquer que seja a sua condição, feliz ou infeliz, no mundo dos espíritos. Fazemos um apelo aos espíritos bons, porque sabendo que os há bons e maus, não queremos que estes últimos venham tomar parte fraudulentamente nas comunicações que recebemos. Que prova tudo isso? Que não somos ateus, o que não implica absolutamente que sejamos sectários de uma religião. Padre. Pois bem, que dizem os espíritos superiores a respeito da religião? Os bons nos devem aconselhar e guiar. Suponhamos que eu não tenha religião alguma e queira escolher uma. Se eu lhes pedir para me aconselharem, se devo ser católico, protestante, anglicano, quakre, judeu, muçulmano ou mórmon, qual será a resposta deles? Allan Kardec. Há 2 pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais, comuns a todas, e os princípios particulares de cada uma delas. Os primeiros são os de que falamos há pouco. Estes são proclamados por todos os espíritos, seja qual for a sua categoria. Quanto aos segundos, os espíritos vulgares, ainda que não sejam maus, podem ter preferências, opiniões. Podem recomendar esta ou aquela forma e estimular certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservaram as ideias da vida terrena, seja por prudência, para não assustar as consciências timoratas. Acreditais, por exemplo, que um espírito esclarecido
mesmo que fosse Fénelon, dirigindo-se ao muçulmano, cometeria a imprudência de dizer-lhe que Maomé é um impostor e que ele será condenado se não se fizer cristão? De modo algum, porque seria repelido. Em geral, a não ser que os espíritos superiores sejam solicitados por alguma consideração especial, não se preocupam com essas questões de detalhe, limitando-se a dizer: Deus é bom e justo, não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que é conforme a bondade e a justiça de Deus. Que dá de Deus a maior e a mais sublime ideia e não o rebaixa, atribuindo-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade. Que torna os homens bons e virtuosos e lhes ensina a se amarem todos como irmãos. Que condena todo o mal feito ao próximo. Que não permite a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja. Que nada prescreve de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não se pode contradizer. Aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade. A que procura melhor combater o egoísmo e satisfazer menos o orgulho e a vaidade dos homens. Aquela, finalmente, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode servir de pretexto a nenhum mal. Não lhe deve deixar porta alguma aberta, nem diretamente, nem por interpretação. Vede, julgai e escolhei. Padre, creio que certos pontos da doutrina católica são contestados pelos espíritos que considerais superiores. Supondo mesmo que esses princípios sejam falsos, poderá tal crença, segundo a opinião desses mesmos espíritos, ser prejudicial à salvação daqueles que, errando ou acertando, a consideram artigo de fé e a praticam? Allan Kardec: certamente que não, contanto que ela não os afaste da prática do bem, nem os incite ao mal, visto que a mais bem fundada crença os prejudicará, se lhes fornecer ocasião de fazer o mal, de faltar à caridade com o próximo, de torná-los duros e egoístas, porque nesse caso tal crença não age segundo a lei de Deus, e Deus olha mais os pensamentos que os atos. Quem ousaria sustentar o contrário? Acreditais, por exemplo, que a fé possa ser proveitosa a um homem que, crendo perfeitamente em Deus, pratique atos desumanos ou contrários à caridade? Não haverá sempre mais culpa naquele que tinha mais meios de esclarecer-se? Padre, assim, o católico fervoroso, que cumpre rigorosamente os deveres do seu culto, não é censurado pelos espíritos? Allan Kardec: não, se isso é para ele uma questão de consciência e se o faz com sinceridade. Sim, 1000 vezes sim, se for hipócrita, se ele só tiver piedade aparente. Os espíritos superiores, os que têm por missão o progresso da humanidade, se insurgem contra todos os abusos que podem retardar esse progresso, qualquer que seja a natureza deles, e sejam quais forem os indivíduos ou as classes da sociedade que deles se aproveitem. Ora, não se pode negar que a religião nem sempre esteve isenta de abusos. Se entre os seus ministros há muitos que desempenham sua missão com devotamento inteiramente cristão, que a fazem grande, bela e respeitável, também é certo que nem todos assim compreenderam a santidade do seu ministério. Os espíritos combatem o mal onde quer que ele se ache, mas assinalar os abusos da religião será atacá-la? Ela não tem inimigos piores que aqueles que defendem esses abusos, porque são esses abusos que fazem brotar o pensamento de ela poder ser substituída por outra melhor. Se a religião corresse qualquer perigo, a responsabilidade deveria cair sobre os que dão uma falsa ideia dela, transformando-a em arena das paixões humanas,
e explorando-a em proveito de sua ambição. Padre, dissestes que o Espiritismo não discute os dogmas, e contudo ele admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais, por exemplo, a reencarnação, a presença do homem na Terra antes de Adão, nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório, o fogo do inferno. Allan Kardec. Esses pontos vêm sendo discutidos há muito tempo. Não foi o Espiritismo que os pôs em evidência. São pontos sobre alguns dos quais existe controvérsia, mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina a todos: a prática do bem, que é a lei superior, a condição sine qua non do nosso futuro, como nolo prova o estado dos espíritos que conosco se comunicam. Enquanto a luz não se faz para vós sobre essas questões, acreditai, se o quiserdes, nas chamas e torturas materiais, se julgais que isso vos impede de praticar o mal. Essa crença, porém, não as tornará mais reais se elas não existirem. Acreditais que temos apenas uma existência corpórea, mas isso não impede de renascerdes aqui ou em outra parte se assim tiver de ser, mesmo contra a vossa vontade. Credes que o mundo todo foi criado em 6 vezes 24 horas, a despeito das provas em contrário que a Terra nos apresenta, escritas em suas camadas geológicas. Estais convencido de que Josué fez o sol parar, e contudo é a Terra que gira. Afirmais que o homem está na Terra há apenas 6.000 anos, embora os fatos vos contradigam. E que direis se um dia a geologia demonstrar por traços patentes a anterioridade do homem, como já demonstrou tantas outras coisas? Crede, pois, em tudo que vos aprouver, mesmo na existência do diabo, se tal crença vos puder tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e o dever de não fazer o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as deixa à consciência de cada um. Notai bem, Senhor, que alguns dos pontos divergentes de que acabastes de falar não são, em princípio, contestados pelo Espiritismo. Se tivesseis lido tudo quanto tenho escrito a respeito, teríeis visto que ele se limita a dar-lhes uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente lhes dão. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório. Antes, pelo contrário, demonstra sua necessidade e justiça. Vai mesmo além, ele o define. O inferno foi descrito como imensa fornalha, mas será assim que o entende a alta teologia? Evidentemente, não. Ela diz muito bem que isto é uma simples figura, que o fogo que ali se consome é um fogo moral, símbolo das maiores dores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível fazer-se uma eleição para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam e estão aptos a compreendê-la, mesmo entre os mais religiosos, se veria para que lado penderia a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis, aliás, o que diz a doutrina espírita a tal respeito. A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em suma, um melhoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, o árbitro de sua própria sorte.
pode prolongar seus sofrimentos conforme sua pertinácia no mal, ou minorá-los e abreviá-los segundo os esforços que empregue para fazer o bem. Sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento, o espírito culpado que não se arrependesse e nunca melhorasse sofreria sempre, e para ele, então, a pena seria eterna. A eternidade das penas deve, pois, ser entendida no sentido relativo e não no absoluto. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o termo da sua situação e crer que há de sofrer sempre, o que é para ele um castigo. Desde, porém, que sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Evidentemente, esta doutrina é mais conforme à justiça de Deus, que pune enquanto o culpado persiste no mal, e concede-lhe graça desde que ele volte ao bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Fomos nós? Não, foram os espíritos, que a ensinam e provam pelos exemplos que diariamente nos fornecem. Os espíritos não negam as penas futuras, pois são eles mesmos que nos vêm descrever seus próprios sofrimentos. E esse quadro nos toca mais do que o das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isto é possível, que assim deva ser, que essa situação é uma consequência muito natural das coisas. O filósofo pode aceitá-lo, porque nele nada repugna à razão. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido tanta gente ao bem, mesmo entre os materialistas, aos quais o temor do inferno, tal como nos é descrito, não os abalou absolutamente.